A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus, amém? Diga assim comigo: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Todos os dias da nossa vida nós experimentamos dessa bondade de Deus. E você veio aqui nesta noite porque o Senhor o trouxe. E Deus quer falar ao seu coração. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Está tendo um som aqui na televisão. Abra sua Bíblia, João capítulo 6, verso 32. Eu te convido para você ler comigo. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que do céu dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade do Pai que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum dos que Ele me deu se perca. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, e este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiquei assim muito impressionado com a quantidade de programas que haviam na televisão voltados para essa questão da alimentação. Eu acredito que era mais de 20 canais de televisão especializados em ensinar as pessoas a fazerem comida, a anunciar os melhores produtos, os melhores restaurantes. Era uma coisa impressionante. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu comecei a pensar a razão pela qual eles afirmavam que os Estados Unidos era a nação em que tinha as pessoas mais obesas do mundo. Aí eu fiquei por lá 11 anos. Quando voltei para o Brasil, eu fiquei também impressionado com a quantidade de programas de televisão voltados para essa questão da comida. É uma coisa assim muito forte. Hoje no Brasil, quase todos os programas e a mídia social, há muita gente especializada nessa questão. Quase todo programa de TV, ainda que o tema não seja alimentação, ele sempre termina dando uma receitinha. Preste atenção para você ver. Essa questão da comida foi o motor que segurou uma grande parte da economia nesse período da pandemia. O Brasil
é um país especialista nessa produção de alimentos. E isso foi que permitiu que o Brasil tivesse essa sobrevivência econômica que a gente está tendo, ainda que com algumas dificuldades, mas foi o que nos permitiu sobreviver. O segmento durante a pandemia que mais cresceu no Brasil, no comércio, no varejo, foram os aplicativos de pedidos de alimento e os restaurantes, porque as pessoas ficavam em casa e se alimentaram. E quase todo mundo que eu converso fala para mim que durante a pandemia ele ganhou uns quilinhos a mais. A comida é uma coisa muito importante, claro, evidente. E esse tema que nós vamos tratar hoje, que é comer Jesus, é um tema que não se fala mais, é um tema que não se trata, e existem alguns assuntos que nós não falamos mais, não pregamos mais nas igrejas, porque eles foram sendo assumidos por essas propostas ideológicas, e falar de determinados temas na igreja é você ser achincalhado, você ser colocado de lado, é você não ser mais ouvido. E infelizmente no próprio ambiente da comunidade evangélica brasileira, isso tem acontecido. Na palavra de Deus, só para dar 2 exemplos rápidos, na palavra de Deus, um dos temas mais fortes que existe é a questão da pobreza. Se você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai perceber que há um cuidado especial de Deus em relação ao pobre. Mas se você colocar lá na Bíblia que a igreja, as pessoas precisam fazer alguma coisa pelos mais pobres, provavelmente vão se levantar algumas pessoas na mídia social para dizer que você é comunista. Os temas da sexualidade e a questão da sexualidade no ambiente evangélico, ele tem sido abafado pela mídia e as pessoas não podem se manifestar, os pastores não podem falar sobre o risco deles serem processados. Há muitos temas que vão nos rotulando e a igreja está perdendo muito, porque a mente da maioria dos crentes está muito cheia de propostas ideológicas, propostas políticas, propostas de outra ordem, de ideologias as mais diferentes, de tal maneira que as pessoas estão ficando cada vez mais confusas. E as nossas famílias, os nossos lares e a própria igreja está sendo destruída. E nós não nos damos conta, nós vamos apenas assimilando o que está sendo dito e colocando na nossa mente, no nosso coração, e passamos a ser guiados por essas coisas. Nesse texto que eu li, Jesus está falando com os seus discípulos. Nesta noite eu também quero falar sobre a mesma coisa que Jesus falou para os seus discípulos. Ele estava falando para os fariseus, ele estava falando para os samaritanos, ele estava dizendo para eles que ele era o pão vivo, que ele era o pão que desceu do céu. Ele estava dizendo que ele era o pão que as pessoas deveriam comer. Os discípulos e as pessoas ali ao redor reagiram mal, como se eles não estivessem entendendo. O que eles não estavam entendendo é aquilo que a maioria das pessoas não entendem e não querem entender. É que Jesus é o pão que desceu do céu e é o pão vivo, ou seja, que ele é Jesus Cristo. Quando ele diz assim: eu sou o pão vivo e esse pão é a minha carne. Quando ele diz isso, ele está se referindo à morte dele na cruz do Calvário. Quando ele diz que o pão vivo é
que Ele oferece às pessoas, Ele está dizendo: eu estou oferecendo a minha morte na cruz do Calvário para vocês. Mas as pessoas não querem. Nesta noite eu estou aqui para dizer a você, não para falar de comida, eu quero falar daquilo que é eterno. Eu quero falar para você que existe um Deus vivo, que você precisa absorver, que você precisa comer, que você precisa parar de conduzir a sua vida por aquelas coisas que as pessoas têm colocado na sua mente, que você tem que parar de conduzir a sua vida pelos dramas que você tem na sua alma, pelas ansiedades que você tem, pelos medos que você tem. Você precisa comer desse pão vivo, você precisa absorver desse pão vivo, pelas razões pelas quais eu vou passar a explicar para vocês. A primeira coisa é que Deus conhece os desejos do coração. Comer é uma necessidade básica. Os teóricos do comportamento humano, um deles, Maslow, diz que comer é uma necessidade básica e faz parte de uma pirâmide das necessidades das pessoas. Existem outras. O nosso coração, ele produz desejos. Esses desejos, alguns deles são normais, saudáveis. Outros, porém, são produzidos em nós pela nossa própria mente. Outros são resultado dos nossos traumas. Outros são resultados dos nossos dramas, das nossas experiências, das nossas vivências. E alguns de nós, por causa disso, por causa dessa pressão que vem sobre nós, da sociedade, do mundo, das mídias sociais, nós começamos a ser conduzidos por essas coisas que nos aconteceram, por traumas, por dramas, por experiências negativas, por abusos, por infidelidades, por carências afetivas, por ausência de pai, de mãe. E nós começamos então a tratar a nossa vida a partir daí. Nós começamos a reagir a partir daquilo que está no nosso coração. Traumas, angústias, ansiedades, medos, problemas dessa ordem não tratados, eles fazem um inferno na sua vida. É por isso que você precisa absorver Deus. É por isso que você precisa absorver Jesus. Há muitos que ficam fazendo cafuné com essas coisas. Se você não sabe o que é cafuné, deixa eu te explicar. Cafuné é carinho, tá? É uma expressão nordestina, significa fazer carinho. E muitos ficam lidando com seus traumas, com seu passado, com seus abusos, com as coisas que lhe fizeram, com a maldade, com a ausência dos pais, para justificar as atitudes que eles estão tendo na vida, para justificar as escolhas que eles estão fazendo, para justificar as crises que eles continuam vivendo a vida inteira, para justificar as ações e os comportamentos que eles têm. Eles vão acariciando e dizendo que isto é que determina o comportamento delas, e é por isso que elas são o que são. Jesus Cristo conhece o nosso coração, e quando Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele deu a vida para que nós pudéssemos ser completos por Ele, para que pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ser tratados. Não há angústia, não há ansiedade que não possa ser controlada, não há medo que não possa ser superado, não há amargura que não possa ser retirada do coração, não há dores que não possam ser dores da alma que Deus não possa tratar, não há abuso que Deus não possa restaurar na nossa vida e no nosso coração, não há infidelidade que não possa ser vencida pela presença, pela graça
e pelo poder de Deus. Nesta noite eu quero te chamar, quero te convocar para você comer desse pão vivo, para você beber desta água, para você comer desta carne, e para você ser lavado por este sangue, que o próprio Jesus diz que é Ele e dele. Jesus é o pão que desceu do céu. E essa é outra coisa importante as pessoas entenderem. Jesus não é um homem comum. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, mas Ele desceu do céu. Ninguém estava no céu e desceu até nós. Não existe essa possibilidade. E Ele desceu do céu porque Ele é Deus. É por isso que Ele diz que Ele desceu do céu. E essa expressão no capítulo 6 de João se repete inúmeras vezes. Ele é o Deus que encarnou. Ele é o próprio Deus que veio dos céus e entrou em um corpo como o nosso. Viveu como nós vivemos. Andou pelas ruas poeirentas que nós andaríamos se vivêssemos na época dele. Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos, diz a Bíblia. Porém ele não pecou. A Bíblia diz que ele, enquanto ser humano, enquanto homem, ele amadureceu pelo sofrimento e pela obediência. Deus ganhando o corpo daquele homem a cada dia, e a Bíblia diz que ele crescia em conhecimento, graça e estatura, ou seja, ele veio e o homem Deus, ou Deus habitando nele, foi ganhando a alma dele, as emoções dele, as reações dele enquanto homem. E isso indica que quando você crê em Jesus, você absorve Deus. Quando você come do pão do céu, você começa a ser tratado pela graça e pelo poder de Deus. Jesus é o pão que sustenta para sempre, e a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Ele é o Deus, e ele diz no outro versículo, no versículo 56, ele diz assim: aqueles que comerem e beberem de mim, eu e o Pai permaneceremos nele até que eu os ressuscite. Isso significa, irmãos e irmãs, que nós não vamos ficar livres dessas memórias, desses traumas, desses dramas, que nós não seremos pessoas diferentes das demais, que nós não vamos ter ansiedades, que nós não vamos ter medos, que nós não vamos ter angústias, que nós não vamos ter aflições, que nós não vamos viver alguns momentos mais difíceis, mais entristecidos, mais abatidos. Isso significa que quando a gente viver essas situações, nós temos um Deus que é vivo, e um Deus que permanece em nós, um Deus que está conosco na depressão, na dor, na tristeza, na angústia, na luta, na ansiedade, no desespero. Ele está presente na nossa vida, Ele se faz presente em nós também nesses momentos. Ele permanece conosco. Se você absorvê-lo, não importa o que venha acontecer na sua vida, Ele estará com você. O problema é que as pessoas não querem comer dele. Ele nos sustenta nesses momentos mais complicados da nossa existência. Ele é o pão que sustenta. Jesus é o pão que satisfaz para sempre. Presta atenção nesse versículo 27 do capítulo 6. Trabalhem
Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, e qual o Filho do Homem vos dará. Aqui a questão não é se você deve ou não trabalhar. A questão é que o trabalho é uma das coisas que ocupam não só a energia das pessoas do ponto de vista físico, mas o trabalho é algo que ocupa a mente das pessoas. Uma grande parte das pessoas, elas pensam no trabalho o tempo inteiro. E de um modo geral, a sociedade nunca vai condenar você se você fizer isso. E você vai e volta para sua casa. E você leva o trabalho na sua mente, na sua cabeça. De tal forma que a sua mente vai ficando cansada. E aí o que você faz? Você, ao invés de descansar e comer Deus e absorver Deus, você absorve aquilo que é mais fácil e que chega mais rápido na sua mente. E aí você vê uma imagem e você guarda na sua mente. Aí você ouve uma palavra e em função daquilo que já está acontecendo com você no seu coração e na sua mente, que eu já expliquei anteriormente, você se identifica com aquilo e você começa a abraçar determinadas propostas de vida, porque você não absorveu, você não comeu o pão do céu, você não bebeu da água da vida, e a sua mente está vazia e cansada, e mais fácil de ser manipulada e tratada por essas coisas. Hitler, ele fazia discursos de 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Questionado sobre isso pelos seus assessores, ele disse: não, eu tenho que fazer os discursos no final do dia, quando está todo mundo cansado, porque daí eles absorvem aquilo que eles entendem. Era assim que ele manipulava, ele entendia as pessoas. As pessoas são facilmente manipuladas quando a mente delas está vazia. Lutero dizia: mente vazia, oficina do diabo. E eu digo a vocês, mente cansada e cheia de propostas que não tem nada a ver com Deus, se torna uma oficina do diabo. E você começa a reagir em função da sua mente. A palavra de Deus ensina e é clara: o homem é aquilo que ele pensa ser. Você é aquilo que você pensa ser. Você é aquilo que você acredita que você é. Então, quando a sua mente está vazia e você começa a lidar com os seus problemas interiores e você não absorve as coisas de Deus, você vai reagir conforme as suas doenças, conforme as suas complexidades interiores, conforme o seu coração, conforme a sua mente. Essas serão as suas escolhas, as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a água da vida. Quem comer desse pão jamais terá sede. Quem comer desse pão jamais terá fome. Quem beber dessa água jamais terá sede. Vocês vão ser satisfeitos, vocês vão ser saciados, vocês vão ser completados, vocês vão ser pessoas curadas. Era isso que ele estava dizendo: vocês vão comer e beber de algo que é divino, que é algo que transforma, de algo que muda, que é algo que muda a sua mente, o seu coração e consequentemente muda as suas ações e as suas atitudes. Santo Agostinho tem uma história que ele conta, um texto que ele escreveu, e ele diz mais ou menos assim: Senhor, quando eu buscava muito trabalhar e buscava muitas honras, o Senhor ria de mim. Quando eu buscava os muitos diplomas e o muito conhecimento das coisas humanas, o Senhor zombava de mim.
Mas quando eu te conheci, eu entendi que o Senhor fazia isto para que eu me tornasse mais doce, para que o Senhor se tornasse mais doce, para que eu pudesse absorvê-lo e comê-lo. O que você está absorvendo na sua vida? O que você está colocando para dentro do seu coração e da sua mente? Quais são as coisas que você tem colocado na sua alma? Onde você está buscando para você tomar as decisões certas? O que você está buscando para você obter essa cura? O que você está buscando para você sair dessa depressão? O que você está buscando para sair dessa tristeza constante? O que você está buscando para você sair dessa angústia que você não sabe de onde vem? O que você está buscando para você saciar a sua alma e você ir para a cama e dizer: sim, Senhor, graças a Deus, o Senhor está comigo, o Senhor mora em mim. O que você está comendo e bebendo? Para comer, precisa ser pessoal. Eu acho que vocês, de vez em quando, pelo menos alguns, eu sei, vão em restaurante. E quando a gente vai no restaurante, a gente não vê uma pessoa colocando comida na boquinha do outro. A não ser aqueles gestos de carinho, né, entre marido e esposo, só para experimentar. Mas se você vê um adulto colocando alimento na boca de um outro adulto, é porque alguma coisa não está bem, do ponto de vista físico. Comer precisa ser pessoal. As mães sabem bem disso. As crianças, elas fazem um jogo de poder nessa questão da alimentação. Criança é muito carente. E mais do que comida, elas querem abraço, beijo, atenção. Aí o que as mães fazem, né? Antigamente faziam, né? Hoje já faz um pouco diferente, né? As mães preparavam a comida para o bebê, quando começava aquela fase de comer as papinhas, né? E aí a criança rejeita, não quer comer, e fica aquele jogo. Aí a mãe fazia aviãozinho, cantarola, e leva a colher voando, e vai criando todo um processo para facilitar para a criança comer. Atualmente, pelo que eu percebo, coloca o celular na frente do bebê, bota umas imagens lá, e vai tentando enganar a criança e fazer ela comer. Quando a criança está cheia, não adianta, ela não come mais, ela não absorve mais, ela não quer mais. A mente da gente é como uma esponja. Você já viu uma esponja? Se ela estiver cheia de coisa suja, não adianta você botar água limpa lá, não absorve. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa esponja suja e colocar embaixo de uma torneira, para que venha água limpa e comece a limpar aquela esponja. Aí ela absorve a água limpa. A sua mente também é assim. Ela precisa ser colocada, ela precisa ter bom alimento. Ela não pode ficar sendo preenchida por tantas coisas que têm sido nas nossas vidas. A sua mente precisa absorver a palavra. A sua mente precisa absorver Jesus, para que você seja curado, para que você seja tratado, para que esses dramas, essas angústias, essas coisas não dominem o seu coração. Você precisa parar de se vitimar e dizer: sim, eu sou habitado por Jesus, e não há trauma, não há drama, não há angústia, não há problema, não há tristeza que invada o meu coração para sempre, porque há um Deus que deu a vida por mim e por você.
e que nos chamou para vivermos uma vida digna, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de perdão, uma vida de abraço, uma vida de amor, uma vida de nova vida. O passado se foi. O que você está comendo? O que você está absorvendo na sua vida? Nesta noite, eu quero te convidar para você absorver Jesus, para você comer Jesus, para você beber de Jesus, para você beber essa água da vida, para você comer desse pão. Quando eu criei em Jesus, eu tinha 18, 19 anos. Ah, quantas coisas me fizeram na minha infância. Um menino órfão, doado pela mãe, criado por 7 famílias diferentes. Mas quando ele veio para o meu coração, foi havendo curas dos traumas, das complexidades da minha vida, dos processos doentios que eu vivi, do desprezo, do sentimento de abandono, do sentimento de orfandade. Quando Deus chega no coração, Ele invade a nossa vida. E quando nós começamos a beber dele e comer dele, a cada dia, a cada instante, nós vamos sendo curados e tratados por Ele. E quando essas memórias voltam, vem a certeza e a convicção de que Ele está conosco e Ele é capaz de nos fazer superar essas dificuldades novamente.